né? Foi demorado, mas hoje o tratamento está bem avançado, né, doutor? Tem muitas técnicas aí modernas. Muito avançado, principalmente com a chegada da cirurgia robótica. Então, hoje, tanto no Brasil, principalmente na Europa e Estados Unidos, né, a gente já tem um grande número de robôs disponíveis no país inteiro e a melhor forma, em termos de segurança para o paciente e de evitar sequelas possíveis que a cirurgia pode deixar, é sem dúvida nenhuma a cirurgia robótica. Quando eu fiz o meu doutorado, isso aí por volta de 2012, o meu projeto de doutorado era com cirurgia aberta. Os pacientes ficavam 3, 4 dias internados no hospital, tinham aí um risco de 25% de chance de sangramentos grandes e ficavam de sonda 2, 3 semanas. Hoje, com o advento da cirurgia robótica, a gente opera o paciente de manhã, às vezes no mesmo dia ou mais tardar no dia seguinte ele vai para casa. Fica de sonda 1 semana, sem dreno, 0 chances de sangrar e com menos sequelas como a cirurgia aberta Uma coisa deixava. complicada torna-se aparentemente simples, né? Pela redução de dias, a situação. E se a gente for ver aí 12, 13 anos, rápido, né? O doutor, o PSA é um exame de sangue que identifica. Tem o exame do toque, que vira até piada, os homens gostam de ficar tirando sarro um do outro, aí brincando com coisa séria. Mas antes, como que era identificado? Então, o PSA, ele é um evento recente, né? O PSA ele começou a ser usado na década de 90, para vocês terem uma ideia. Até lá, a gente só diagnosticava o câncer de próstata em estágios avançados. Então, a doença avançada, ela ataca basicamente de 3 maneiras o nosso corpo. Bloqueando a urina, porque a próstata ela fica na saída da bexiga. E o canal da urina passa no meio dela. Então, o tumor ele cresce e ele vai fechando o canal e dificultando a micção. Segundo, dores ósseas. Igual o tumor de mama, a próstata também, quando a doença sai dela, o primeiro lugar para onde ela vai é para os ossos. Então, pacientes com dor óssea no corpo inteiro, fraturas, porque os ossos ficam muito fragilizados, lesão de medula, porque a compressão medular pelos tumores metastáticos acontece levando a paralisias e emagrecimento, que é um sintoma geral muito comum dos cânceres avançados. Então, a gente fazia esses diagnósticos porque não existia o PSA até então, né? E aí acabavam sendo quadros mais graves de doenças mais avançadas. Val, e como que surgiu o Novembro Azul? Na Austrália. A Austrália tem uma coisa muito interessante, talvez seja um continente masculino. Acho que pelo fato dos ingleses considerarem durante muito tempo a Austrália como uma espécie de prisão distante, mandavam muitos homens para lá. E até hoje a gente pode dizer que existe uma proporção masculina muito maior, tanto é que é notório ainda eles fazerem umas viagens, né, pelo mundo para ver se encontram companheiras para poder colonizar aquele país gigantesco, porque é um continente muito grande. E começou quando? Exatamente na década de 80, que uns amigos resolveram se solidarizar. Eles eram ligados a um time de futebol e tal, e eles resolveram se solidarizar com essa situação de saúde dos companheiros, usando bigode, então mustache em inglês. E aí juntou isso com novembro, era no mês de novembro. Então, no início, chamava-se Movember, que tinha a ver essa relação de bigode com o mês de novembro. Mas quando foi já na virada dos 90 para o ano 2000, ele já virou um movimento praticamente no mundo todo, ele chega aqui no Brasil em 2011, e sempre com esse objetivo, a saúde masculina, quebrar tabus, abrir a consciência, mudar um pouco esses paradigmas de que o homem não sofre, que o homem não sente dor. Por quê? Como o próprio doutor disse, quando descobria, meu amigo, já era final de carreira, era só encomendar o caixão para ficar bonitinho tal na foto, porque não tinha muita saída. Felizmente agora existe. Agora, doutor, mesmo com a cirurgia robótica,
O nosso medo maior é possível fazer isso sem ter sequela de impotência? Esse é um assunto mais delicado porque o câncer de próstata, ele já acomete homens, em geral, 60 a mais. Então, a gente sabe que nessa faixa etária já existem quadros de disfunção erétil, que são muito comuns. A cirurgia, mesmo sendo robótica, sim, ela tem riscos, embora menores do que antigamente, de deixar algum tipo de sequela. Porém, não é tudo ou nada, não é preto no branco, né? Então, é importante que o paciente, com o diagnóstico do câncer de próstata, ele seja submetido a uma análise também da sua função sexual, né? Para que haja uma programação tanto antes como depois da cirurgia para uma reabilitação adequada, para que a gente devolva aquilo que eventualmente ele possa perder de função sexual. Isso hoje é extremamente possível com equipes multidisciplinares. A gente trata a mente, a gente trata a parte física do corpo e a gente também tem o auxílio dos fisioterapeutas pélvicos. Então, essa integração permite minimizar as sequelas da cirurgia, tanto na questão da função sexual como no controle da urina, que é outra questão que preocupa muitos pacientes.